Muito bem, hoje nós vamos falar de Antônio Gramsci, como prometido. Esse vai ser o último vídeo dessa série aí sobre Karl Marx. E eu vou deixar também na playlist a da Escola de Frankfurt, como eu já tinha feito antes. Então, obviamente, vou fazer de novo, então já deixo na playlist junto aí, porque também é uma continuação aí de um repensar do marxismo, ou seja, a gente está falando aqui dessa série, né, mais especificamente do pós-marxismo. Mas eu deixei também um vídeo sobre Karl Marx, para se entender efetivamente o que o Marx e Engels pensavam sobre o marxismo, para depois verificar os autores posteriores, né? Então, a gente vai falar aqui de Antônio Labriola e de Antônio Gramsci, mais especificamente do Antônio Gramsci. Mas como aqui no Real ele dá um cronograma no neomarxismo na Itália, né? Então eu achei por bem falar de 3 autores. Esses 2 já citados, e também o Benedetto Croce, que eu vou só dar uma pincelada, porque é importante dentro do contexto da análise que a gente vai fazer aqui com o Antônio Gramsci. Mas primeiramente a gente vai falar então do Labriola. Ele nasceu em 1843 e morreu em 1904. O Gramsci, porém, é de 1891 e morreu em 1937. Aliás, o Gramsci morreu numa condição muito precária, a gente vai ver isso daqui a pouco. Bom, o pensador mais original, Geral Reale, aqui, no tomo 6 da filosofia, da história da filosofia, é o neomarxista italiano Antônio Gramsci. Claro que ele está falando do pensador mais original justamente da Itália. Entretanto, antes dele, o marxismo foi, obviamente, estudado, interpretado e difundido por, dentre alguns autores ali, quem se destacou foi o Antônio Labriola, que foi aluno de Spaventa, lá em Nápoles, e depois professor em Roma. Aproximando-se de Hegel, por influência aí de Spaventa, deixa eu ver que o Spaventa tem uma correlação aí muito próxima com o Croce, o Labriola, em um segundo momento, nas décadas de 1870 e 1880, manifestou acentuado interesse por Herbart, até que, por volta de 1880, ele converteu-se, enfim, ao marxismo. Aí, quando se fala de conversão, se denota aqui aquilo que o Eric Voegelin geralmente falava, né, da coisa aí da religião política, né, porque converteu-se ao marxismo é uma coisa meio forte, né? Mas, enfim. O escrito em memória do Manifesto dos Comunistas é de 1896 e sobre o materialismo histórico é de 1897. Aliás, antes que eu esqueça, se você gostar desse vídeo, curta, compartilhe, ajude o canal, né, porque apesar de eu estar fazendo muitíssimo poucos vídeos, né, quando me dá na telha eu acabo fazendo aí porque, né, está no final do ano, tá minha correria aí pra mim, mas tudo bem. Bom, então, gostou? Curte, ajuda o canal, tá? Aliás, isso aqui vai ter podcast também, tá? Bom, então só repetir essa parte. Antes de mais nada, o Labriola procura acentuar então a distinção, né, entre marxismo e positivismo. Enfim, são coisas diferentes. Do positivismo, Labriola aceita o método científico, mas rejeita a visão materialista do universo. Isso aqui é bem curioso, né? Porque a gente sabe que o positivismo, não o positivismo em si, mas aquela coisa da virada linguística cai no acognosticismo. Então, veja bem, há uma diferença enorme entre agnóstico e acognóstico, tá? São coisas diferentes. E aí você pode colocar o Jacques Derrida, o próprio Wittgenstein, acho que seria colocado como, por ser, segundo Wittgenstein, convencionalista. Pode ser uma polêmica isso daí, mas a gente entende, eu pelo menos entendo que sim. Sendo um acognóstico, né? Acreditando que a gente está, de certo modo, preso em bolhas linguísticas. Eu tratei desse tema num vídeo que eu fiz sobre Wittgenstein, acentuando os dois, né, as duas facetas aí desse autor. E a segunda que ele critica justamente a sua primeira faceta, muito curioso. Então, o cognóstico se trata de que há um erro em se perguntar, por exemplo, o que é a verdade, alguma coisa do tipo, porque não há necessariamente um significado por trás daquele conceito, mas sim um jogo de linguagem, né? Ao ponto do Wittgenstein dizer que a matemática ela é puramente cultural, é um jogo de linguagem, né? Para o horror dos físicos que amam a matemática, embora saibam que há necessidade também do processo empírico para justificar suas teses. Bom, eu estou dizendo isso porque, de certo modo, o marxismo também, né, se torna, se a gente se voltar para essa visão solipsista do Wittgenstein, claro, ao modo do Wittgenstein, não é um solipsismo do tipo exacerbado que se via ali no primeiro George Lukács, mas aqui é um modus operandi que se valida da intersubjetividade da linguagem. Há um lado bom nisso, há um lado ruim, né? Porque o lado bom é que o Wittgenstein acaba valorando, né? Não só aquela linguagem formal, que se diz única, né? Como diz o Althusser,
tudo é ideologia e no final que só a linguagem factual é a ciência. E os caras desconstrucionistas aí com o Wittgenstein, não, filho, isso é um jogo de linguagem, né? Então ele valora até mesmo o jogo de linguagem da arte, da cultura, da religião. Mas por outro lado fica aquela coisa, né, um certo aprisionamento. Mas se você considera válida essa posição do Wittgenstein, que foi inclusive muito influenciado por Kierkegaard, você pode, enfim, ver também o marxismo como um jogo de linguagem aqui, né? E essa oposição do Labriola em referência ao materialismo é muito curioso, né? Claro, do ponto de vista positivista. Veja só, Labriola aceita o método científico, tá? Mas ele rejeita a visão materialista do universo. Por quê? Porque a palavra matéria, escreve ele, é sinal ou recordação de uma cogitação metafísica. Ou seja, o Labriola está admitindo, de certo modo, que o materialismo, né, visto, né, nessa perspectiva positivista, é uma metafísica que esconde o seu caráter metafísico, mas que não deixa de ser. E aí ele coloca a expressão do último substrato hipotético da experiência naturalista. Entretanto, o materialismo histórico, que aí já é uma pegada não dentro do conceito mesmo materialismo positivista, mas materialismo histórico na visão marxista, segundo ele, tá, isso é muito questionável, não é metafísica da matéria. Eu entendo como metafísica, tá, eu sempre falo isso. Mas aqui ele está colocando no sentido naturalista, tá? Não é metafísica da matéria, não é metafísica naturalista. Nem opera no campo da física, da química, da biologia. O marxismo é isso, né, dirá o Labriola. Em suma, em resumo, o marxismo não é materialismo metafísico nem naturalismo. Ponto. Insistirá Labriola, a cultura não é natureza. Uma coisa é a cultura, outra coisa é a natureza. Ainda que os dois momentos se entrelacem continuamente, certo? Não se trata de indagar sobre o viver humano, isto é, estudar as condições explícitas do viver humano, no sentido de que ele não é mais simplesmente um animal. O homem não é mais isso, dada a sua conjuntura cultural. É muito mais do que isso, certo? E aqui se inserem as convicções de Labriola sobre a Vechata Quaestio. Vechata Quaestio, que no desenvolvimento do marxismo diz respeito às relações entre estrutura e superestrutura. Em Marx, a estrutura determina a superestrutura. A estrutura, é claro, econômica. Mas a Labriola vai ser um pouco diferente, veja. O Reale vai dizer, já nas palavras do autor, né, do Labriola, somente o amor pelo paradoxo, sempre inseparável do zelo dos divulgadores apaixonados de uma doutrina nova, pode ter induzido alguns à crença de que, para escrever a história, basta evidenciar unicamente um momento econômico, frequentemente ainda não identificado e muitas vezes não identificável em absoluto, para se poder atirar fora todo o resto como um fardo inútil. Mas olha só, Engels, com quem o Labriola manteve correspondência, já evidenciava que os fatos históricos são explicáveis por meio da estrutura econômica a ele subjacente apenas em última instância, certo? Então o Labriola meio que querendo evidenciar, porque ele se corresponde com Engels, em um dado momento, que até ele, o Engels, admitia essa causa, né, da estrutura econômica na superestrutura apenas em última instância. Os intérpretes e pesquisadores profundos de Engels que se defendam a respeito disso, ou que admitam essa ideia do Labriola. Com isso, não se está de modo algum dizendo que Labriola rejeita a tese central do materialismo histórico, que é exatamente isso aí, né? A coisa da estrutura determinando a superestrutura. Ao contrário, escreve ele, é indiscutível para nós o princípio de que não são as formas da consciência que determinam o ser do homem, mas que é precisamente o modo de ser que determina a consciência. Claro, tudo aí é dogma. Vão questionar muitos marxistas essa palavra, mas ao meu ver é dogma marxista, né? Que é basicamente dizer que ele até fala que para nós, né, é uma confissão de fé isso aqui. Para nós o princípio de que não são as formas da consciência que determinam o ser do homem, mas que é precisamente o modo de ser que determina a consciência. Mas prossegue Labriola, dizendo o seguinte: essas formas da consciência, como são determinadas pelas condições de vida, constituem também a história, que não é somente anatomia econômica. Não dá para reduzir tudo à economia, né? Bom, a teoria do materialismo histórico, isto é, a teoria da primariedade da estrutura econômica sobre a superestrutura das ideias, que é o idealismo, né, em Marx. O idealismo é uma cortina de fumaça em Marx, porque são tudo constituído dentro dessa estrutura econômica.
não pode a maneira de talismã valer continuamente e à primeira vista como meio infalível para resumir em elementos simples a imensa maquinária e a complicada engrenagem da sociedade. Você veja que coisa interessante, cara. Os marxistas lá na Itália já entendiam que a sociedade ou as engrenagens da sociedade são tão complexas que não tem como você reduzir tudo a uma única causa, que seria o aspecto econômico. Não é intrigante isso? Bom, a gente vai ver que o Gramsci vai ter uma ideia muito criativa e totalmente assim, renovável, né, o pensamento marxista, ao ponto de flexibilizar muito essas ideias aí do Marx do Capital. Bom, e aí continua o Reale. E isso pelo fato de que a estrutura econômica subjacente que determina todo o resto não é um simples mecanismo do qual brotam, como efeitos automáticos e maquinais imediatos, as instituições, leis, costumes, pensamentos, sentimentos e ideologias. Daquele substrato, para todo o resto, o processo de derivação e mediação é muito complexo, frequentemente sutil e tortuoso, nem sempre decifrável. Finalmente, temos aqui um cara, claro, todos os pós-marxistas eles tentam sofisticar o pensamento, sejam eles reformistas ou não, né, das ideias de Marx, mas tentam sofisticar ao máximo possível aquelas ideias. O Labriola simplesmente reconhece que não dá para reduzir tudo a uma única causa, né? Seria, ao ver dele, uma aporia. E aí chegamos em Antônio Gramsci. Desenvolvido sobretudo nos seus cadernos do cárcere, o pensamento de Antônio Gramsci constitui uma das mais notáveis reelaborações do marxismo no século XX. O Reale fala nesse século porque ele escreveu a obra no século XX. Seja por sua constante referência a problemas sociais, culturais e políticos concretos, seja por sua intenção de inserir o marxismo na tradição italiana, que talvez essa fosse a grande intenção do Gramsci. E aqui, não entendam mal, não estou querendo demonizar o Antônio Gramsci com esse vídeo, muito pelo contrário, a gente vai ver que o Antônio Gramsci ele foi um humanista. Só que um humanista dentro da perspectiva marxista, né? Então, obviamente que ele não acreditava em Deus, se acreditava, não está deflagrado com clareza, para mim. Mas o fato é que ele era marxista, acreditava no método da praxis, como veremos aqui, tendo em vista, né, que isso é o que mudaria o mundo do ponto de vista, então, imanente. E aí dirá aqui o autor. A esse objetivo, inserir o marxismo na tradição italiana, correspondem, por exemplo, seus estudos sobre Maquiavel. Então, olha só o que Gramsci estudou. Maquiavel, a Renascença italiana, questões meridionais. Ele estudou sobre o catolicismo, sobre suas instituições e organizações, obviamente tentando ver... É muito interessante, porque o Gramsci ele se volta à história e estuda o catolicismo para saber como que a religião se entronizou de uma forma tão poderosa na cultura, né? Então, quando você vê alguém falando, como eu mesmo já falei em alguns vídeos, que existe um gramscismo de direita, que se vale das técnicas de Antônio Gramsci, bom, antes disso, o próprio Gramsci se valeu, né, de uma análise da história, inclusive do próprio catolicismo, tido como, na perspectiva de universal, né, a religião universal, ou o cristianismo, como o cristianismo se inseriu na sociedade de maneira tão poderosa. Então, ele tomou para si essas lições da história, digamos assim, para fazer a mesma coisa culturalmente com o marxismo, certo? Então, da mesma forma que o direitista radical da extrema-direita, que trabalharei no próximo vídeo, eu vou falar aqui da novela do Roy, da Alain Benoit, do Gressi, né, da direita francesa, que tanto influenciou o alt-right e outros grupos de extrema-direita. A gente vai falar sobre isso, identificando justamente o Gramsci, por isso que é importante falar de Gramsci aqui antes. Embora a série vai ser diferente, porque aqui está dentro do contexto da minha série sobre pós-marxismo. Vai estar tudo linkado, né? Mas veja que interessante, se a direita radical se valeu do Gramsci, bom, o Gramsci se valeu também de um aspecto que a direita tanto valora, pelo menos a direita de países culturalmente cristãos, né? Porque essa direita que eu mencionei, que é a novela do Roy, eles são mais neopagãos do que cristãos, propriamente dito, mas tudo bem. Bom, e aí ele se valeu também da análise dos movimentos operários, da análise das camadas intelectuais italianas, sobre as formas de greve e os conselhos operários, e também, claro, da filosofia de Benedetto Croce, que a gente vai avaliar daqui a pouco. O Gramsci nasceu em Ales, na província de Cagliari, em 1891. Ele provinha de uma família pobre, ele conseguiu se matricular na Universidade de Turim, depois de concluídos seus estudos secundários, graças a uma bolsa de estudo. E aí, por volta de fins de 1914,
ele deixou a universidade para se dedicar a atividades políticas. Juntamente com outros, ele foi promotor da experiência turinense dos conselhos de fábrica, sempre mais insatisfeito, né, com a política do Partido Socialista. Lá em 1921, ele estava entre os fundadores do Partido Comunista. Já em 1919, juntamente com Palmiro Togliatti, ele deu vida à nova ordem, né, esse é o conceito mesmo, nova ordem, inicialmente semanário e depois diário. Em 1922, convidado pela Internacional para ir lá para Moscou, o Gramsci conheceu nada mais, nada menos do que Lenin. Então, o Gramsci conheceu Lenin. Voltando para a Itália em 1924, ele foi eleito deputado e passou a dirigir o UNITA, que era um órgão do Partido Comunista. Ele foi preso pela polícia fascista em novembro de 1926. Ele foi condenado em 1928, a gente está em plena época do fascismo, certo? E ele foi condenado em 1928 pelo Tribunal Especial a 24 anos de prisão, a serem cumpridos ali na penitenciária de Turi. Obtendo redução da pena, o Gramsci foi libertado em abril de 1977. Então ele ficou preso aí 9 anos, né? 9 anos. Mas sua condição física já era muito precária. E aí, o que aconteceu? Ele morreu em uma clínica romana uma semana depois de ter obtido a liberdade. É uma história trágica, né, cara, do Antônio Gramsci aqui. Só que aí ficou a obra dele, que são suas cartas da prisão, que o Reale coloca aqui, olha, essas cartas da prisão, você pode concordar ou não, claro, eu estou falando isso, mas o Reale coloca como profundamente humanitárias. Né? Então eu entendo que o marxismo, como eu já opinei em várias outras ocasiões, não acho que seja um pensamento correto como estruturante da sociedade, para mim é cheio de equívocos e levou até a muitos genocídios, né? Pelo menos o que se entende é que há um precedente aí, uma abertura para os genocídios, como a história nos mostra enfaticamente. Mas, do ponto de vista teórico, embora o Gramsci procurasse a prática, ironicamente, né, procurasse a praxis, mas na prática o marxismo foi desastroso. Mas a intenção do autor não é essa. Né? O Antônio Gramsci tinha uma intenção fideísta, né, em relação ao marxismo. Ou seja, ele acreditava que aquilo poderia dar certo, que se faria essas coisas acontecerem dentro de um ponto de vista, na visão dele talvez, não na nossa, na verdade para mim não é nada ético, mas na visão dele provavelmente era. Bom, e aí a gente vai ver a filosofia do cidadão aqui, né, a filosofia da praxis, contra a filosofia especulativa do Croce, tá? Então, olha só, Benedetto Croce. Benedetto Croce, cabe a gente falar um pouquinho sobre ele, né, como eu tinha prometido. Então, deixa eu ir para a página do Benedetto Croce, nesse mesmo tomo, né, da História da Filosofia. Acho que está na página 130, deixa eu só dar uma olhada aqui. Vamos lá. Veja que o pensamento do Benedetto Croce ele é muito complexo, tá? É uma coisa assim que... Eu só vou dar um respaldo aqui bem básico, né, na síntese que o próprio Reale faz antes dos textos mais exaustivos, só para você ter uma noção, né, do que o Antônio Gramsci entendia, né, como bem-aventurança e como crítica a respeito da filosofia do Croce. Então, primeiramente aqui uma pequena biografia. Benedetto Croce nasceu em L'Aquila, não sei se é assim que fala, mas tudo bem, em 1866. Ele era de uma rica família de proprietários de terras. E ele frequentou as escolas secundárias em Nápoles, em um colégio mantido por religiosos. Em 1883, depois do terremoto na ilha de Ischia, em que se encontrava de férias, aconteceu uma tragédia, cara. Ele perdeu o pai, a mãe e a irmã. Isso deve ter marcado ele para, obviamente, né? Marcou ele para sempre. E aí o Croce foi acolhido em Roma pelo tio Silvio Spaventa, que é aquele Spaventa que a gente acabou de citar aqui, irmão de Bertrando. E aí conheceu o marxista Labriola, também a gente citou agora. Em 1886 ele voltou a Nápoles, ele ocupou-se dos negócios de família e viajou e leu muito, mas ele não quis obter títulos acadêmicos. De 1895 a 1899 ele se ocupou dos estudos sobre Marx, criticando seus pontos fracos, e depois de ter fundado em 1903 com Giovanni Gentili a revista A Crítica, a partir de 1905 ele começou a repensar de modo sistemático o Hegel, tá? O Croce é mais influenciado por Hegel do que qualquer coisa. Ele foi senador em 1910
e ministro da Educação em 1920 e 1921. Ele foi declaradamente antifascista, por ocasião, né, ele rompeu com o Gentili, né, por conta disso. E depois da queda do fascismo, ele foi presidente do Partido Liberal e membro da Assembleia Constituinte. Ele morreu em 1952. Né? Entre suas obras são fundamentais Estética como Ciência da Expressão e Linguística Geral, 1902. Lógica como Ciência do Conceito Puro, 1905. Teoria e História da Historiografia, 1917. E a História como Pensamento como Ação, em 1938. Segundo Croce, Hegel descobriu a autêntica dimensão do pensamento filosófico, o qual é conceito universal concreto. Ou seja, conceito universal como síntese de opostos. Só que tem um porém aí. O Hegel ele usou desatinadamente sua dialética, de modo incorreto. Né? Ele cometeu toda uma série de erros que dependem de um só, segundo Croce. Ou seja, de não ter entendido que a realidade não é feita apenas de opostos, que nesse caso se sintetizam, mas ela também é feita de distintos. Aí para explicar isso, bicho, é outro vídeo. Mas a coisa básica aqui é, o Hegel cometeu um erro por pensar que a realidade é feita só por opostos e não reconhecendo que também há a questão dos distintos. A nova dialética, portanto, deve ser relação de distintos além de síntese de opostos, certo? Segundo Croce. Bom, e aí ele vai ter o seguinte, ó, a realidade do espírito, claro, espírito dentro de uma prescrição filosófica, é compreendida apenas atentando para a relação particular de unidade e distinção, que é uma implicância recíproca na diferenciação. Assim, em particular, o espírito tem duas atividades fundamentais, a cognoscitiva e a volitiva, cognição, pensamento, volição, vontade, que conforme se dirijam ao particular ou ao universal, certo? Dão origem a 4 distintos, que aí ele vai colocar aqui, né, o Reale como categorias, então 4 categorias, em cada um dos quais depois ocorre a oposição. Então, olha que interessante essa ideia do Croce. São 4 categorias. A primeira é fantasia, a segunda é intelecto, a terceira é atividade econômica e a quarta é atividade moral. Tá? Então, a fantasia tem a questão da oposição do belo e do feio. E aí entra o objeto da estética. O intelecto é a oposição de verdadeiro e falso. Aí entra o objeto da lógica. A atividade econômica é a oposição entre útil e nocivo. Aí entra o objeto da economia. E a atividade moral é a oposição entre bem e mal. Aí entra o objeto da ética. Porque, eu digo que isso aqui é muito interessante porque comumente, né, se fazem aquela divisão preto e branco entre fato e valor. Mas aqui o caldo, né, dessa análise do Croce é muito mais complexo. Ele está valorando a economia e a estética também, né, que são dimensões e categorias necessárias para a condição de análise humana. Isso é muito legal, eu achei muito interessante. Pode ser que, estudando mais aprofundadamente o autor, a gente possa criticar alguma coisa ou outra, mas parece promissor esse pensamento. E aí o Reale vai colocar assim, ó, os 4 graus são inseparáveis, implicam-se reciprocamente, então eles são, de certo modo, correlacionados, e nesse distinguir-se, implicando-se e implicar-se, distinguindo-se, está a vida do espírito, uma história que é como um círculo em que nenhum dos momentos é início absoluto, porque todos têm igual função no âmbito do espírito. E aí, ele vai resumir basicamente essa ideia aqui. Vamos lá, né? Vou falar para vocês terem pelo menos uma base bem resumida do autor. Segundo Croce, todos os homens têm uma espécie de compreensão das verdades de fundo. Certo? É um senso mesmo, todo ser humano tem. Porque é sempre o mesmo espírito que pensa e age no homem comum, e no filósofo também. Certo? Todo mundo. Isso, portanto, também vale para a arte e a definição de Croce de arte. Mostra justamente aspectos que, no fundo, todos os homens pressupõem quando falam de arte. Então, as teses fundamentais da estética do Croce são as seguintes. Primeiro, a arte é conhecimento intuitivo. E, como tal, é autônoma. Porque a intuição é uma categoria irredutível. Não tem como reduzir isso. Tá? É irredutível. Há outras. Né? E aí ele diz, toda intuição estética é sempre, ao mesmo tempo, também expressão. Okay? A atividade intuitiva tanto intui quanto exprime e pertence a todos os homens.
Aí ele vai dizer, a intuição estética é caracterizada pelo sentimento, que é um estado de espírito, e é liricidade, coisa do lírico. A arte tem um caráter de universalidade e de cosmicidade na representação artística. Então, nessa representação, o indivíduo palpita da vida do todo, e o todo está na vida do indivíduo. Agora sobre lógica. Para Croce, a lógica é ciência do conceito puro, digamos assim. Baseado na ideia de um universal concreto. Não é completo, tá? É concreto, mas aí você se diz universal, né? Bom, o qual do ponto de vista formal é único enquanto a multiplicidade dos conceitos se refere simplesmente à variedade dos objetos que são pensados segundo tal forma única. É aquela coisa do quantum, né? É a questão de quantidade. Além disso, o conceito tem... Aliás, há uma dicotomia que a gente pode fazer entre quantum e qualia, né? Isso é muito importante em filosofia. Qualia é qualidade, quantum quantidade. Bom, além disso, o conceito tem o caráter de expressividade, é a obra expressa e falada do espírito, a clareza da expressão é o espelho exato da clareza do pensamento. O conceito puro não deve ser confundido com as representações empíricas, por exemplo, cão, nem com conceitos abstratos empregados na ciência, triângulo, retângulo, quadrado, etc. Eles são pseudo-conceitos porque não correspondem a nada de verdadeiramente universal e real. Aí é uma questão, né, a se pensar, mas enfim, polêmica dos universais. Todavia, não devem ser eliminados porque servem para coordenar nossas experiências e agilizar a memória. Além da coincidência entre o conceito único, o juízo e o silogismo, a tese típica da lógica de Croce é a identificação do juízo definitório e do juízo individual. No sentido de que o juízo definitório, na realidade, não é mais que o predicado do juízo individual, por conseguinte, a filosofia e a história vêm a coincidir, porque o pensamento, criando a si próprio, qualifica a intuição e cria a história. É que o Croce era historicista, né? A gente vai ver que é uma crítica aqui do Gramsci a respeito disso, embora Gramsci também o fosse, mas de um modo diferente. Aí ele vai dizer, a forma da atividade prática do espírito é produtora não de conhecimentos, mas de ações dirigidas a um fim. E as duas esferas da atividade prática são a atividade econômica e a atividade ética. A atividade econômica, a qual deseja e atua aquilo que é correspondente apenas às condições de fato, tá? Em que o indivíduo se encontra. Os fins da economia, em cuja esfera Croce faz entrar também o direito e as leis, a atividade política e a própria vida do Estado, são individuais. E aqui todos eles têm caráter objetivo, né? Sempre importante salientar isso. Só que a atividade ética é uma peculiaridade. Ele vai dizer aqui, a atividade ética que quer e atua aquilo que, embora sendo correspondente às condições de fato em que o indivíduo se encontra, refere-se ao mesmo tempo a algo que transcende também a essas condições, né? Então o homem moral se dirige ao espírito. O homem moral sempre se dirige ao mais excelente. E é a realidade real, né? Então ele coloca aqui a atividade ética como a verdadeira realidade, podemos entender assim, a vida verdadeira, que denota liberdade. Se encontra a liberdade apenas dentro da atividade ética, não há como encontrá-la fora dela, porque ela é a verdade, digamos assim, que de fato é real, né? E aí dirá mais ainda o Reale. Dado que para Croce o juízo filosófico coincide com o juízo histórico, então seja qual for a época a qual nos referimos, no conhecer histórico, ela se torna sempre atual. Toda a história é sempre história contemporânea, porque revive e se atua no presente do espírito. A história, portanto, é o verdadeiro conhecimento do real, do universal concreto, e o conhecimento histórico é todo o conhecimento, dirá Croce. Esse é, pois, o historicismo absoluto. É uma crítica... Eu geralmente sou muito crítico com o historicismo, mas enfim, essa é a ideia dele. Segundo a qual a história e o juízo histórico são necessários no sentido da racionalidade imanente. O tribunal da história não condena nem absolve, diria Croce. Não zomba nem elogia, mas conhece e compreende. E o conhecimento histórico é catártico, a coisa da catarse, né, da purgação. É estimulador de ação e, ao mesmo tempo, estimulado pela ação. É uma relação de pensamento e ação que se explica de modo circular como o espírito. Bom, então aqui você já compreendeu um pouco do que é a filosofia do Croce, tá? Eu dei essa base porque é necessário a gente ter uma noção para compreender a crítica também do Gramsci, né, e o contexto em que o Gramsci vivia à época, repensando o próprio Croce. E aí o texto diz aqui, né, já na parte do Antônio Gramsci, o seguinte. Foi por essa razão que, antes de mais nada, Gramsci teve de se defrontar com a filosofia de Benedetto Croce e com a hegemonia que essa filosofia conquistava na cultura italiana.
foi poderosa, né, essa influência do Crotty na cultura italiana. O Gramsci achava que um dos motivos do sucesso do historiador crottiano, do historicismo crottiano, foi o fato de Crotty ter lutado com eficácia contra a transcendência e a teologia em suas formas peculiares ao pensamento religioso confessional. Então parece que tem essa faceta aqui que a gente não abordou, mas tinha essa faceta em Crotty também, né? Ligado a isso, também se encontra o fato de que a filosofia de Crotty, em comparação com outras filosofias tradicionais, expressou maior adesão à vida, certo? A vida como temos no corpo, afirmando que a filosofia deve resolver os problemas que em seu desenvolvimento o processo histórico apresenta cada vez. Só que aí a questão, na opinião do Gramsci, o Crotty ele permanece ligado a uma filosofia especulativa. É aquela coisa da crítica do Marx aos jovens hegelianos também, né? Sempre na coisa da linguagem, na especulação. Quer dizer, no caso do Gramsci em relação a Crotty, uma metafísica da história. Metafísica, né? Pela qual no processo dialético se pressupõe mecanicamente que a tese deva ser conservada pela antítese para não destruir o próprio processo que é previsto, como uma repetição ao infinito, mecânica e arbitrariamente prefixada. Uma crítica, portanto, que o Gramsci está fazendo aqui ao idealismo, já que o Crotty é um pensador idealista também, né? Seguindo, de certo modo, ali Hegel e a ideologia alemã. Mas claro que Crotty como italiano, não só Crotty como Gentili, eles pensam de uma maneira toda peculiar, né? Esse idealismo. Então alguém poderá dizer, não é idealismo pura e simplesmente, mas enfim. Bom, desse modo a filosofia de Crotty é uma filosofia especulativa de Gramsci. E aí o Gramsci opõe a esta filosofia especulativa a filosofia da praxis, tá? Já expliquei aqui nos meus vídeos que é praxis. Se você não sabe, dá uma olhada nesta série aqui de pós-marxismo, tá tudo aí. Teoria e prática, tá? Praxis. Então o Gramsci opõe com essa filosofia da praxis ou historicismo absoluto, então é um historicismo também, entendido como uma mundanização e terrenidade absolutas do pensamento, um humanismo absoluto da história, puramente da história. Em outros termos, a filosofia da praxis deriva certamente da concepção imanentista da realidade, a pura imanentização, mas depurada de todo o aroma especulativo e reduzida à pura história, historicidade ou puro humanismo. Cara, é muito interessante a gente engatar aqui a crítica do Eric Verlin a respeito da imanentização do escatom. Não é inegável que isto, de fato, acontece. Tá? E aí o método dialético aqui do Gramsci, olha só. A filosofia da praxis elimina todo o resíduo de transcendência e de teologia. Então, isso aqui já demonstra que o Gramsci não era dado à religião, né? E por outro lado, não pode conceber a estrutura de maneira especulativa e doutrinária como se fosse um deus oculto. A estrutura, ao contrário, deve ser concebida historicamente como o conjunto das relações sociais em que os homens reais se movem e agem. Aquela coisa da concreção é importante para esses filósofos da praxis. As filosofias especulativas idealistas não servem, portanto, no caso aí a filosofia de Benedetto Croce, para compreender a história, mas também são inadequados os esquemas simplistas do marxismo vulgar. A compreensão da história necessita de um método próprio, que aí seria, nessa ideia, o método dialético. Já, nesse caso, um elogio ao método dialético, tá? Para Gramsci, ele é importante. Este método, que foi domesticado por Crotty, não foi compreendido pelos marxistas vulgares. Interessante isso. Os caras que são contra o método dialético, o autor diz aqui, né, são marxistas vulgares. E foi ignorado pelos sociólogos. Somente a dialética nos permite compreender o que é a realidade enquanto ela é a consciência das contradições sociais, em que vivem homens reais e que, em situações concretas, devem ser enfrentadas essas situações por homens reais que têm às suas costas uma tradição específica e não qualquer coisa, ou outra qualquer. Então ele valora o método dialético. Tá? E aí entra a teoria da hegemonia. Com base nisso, não é difícil perceber que a filosofia da praxis de Gramsci constitui uma concepção aí do marxismo contrária às interpretações de cunho positivista e mecanicista. Ele é contrário a essas duas posições, que reduzem o homem e lhe tiram até o seu valor como tal, como ser da cultura. É uma concepção na qual os acontecimentos estruturais se entrelaçam e interagem com elementos humanos, como a vontade e o pensamento. Essa, portanto, é a lição que se deve aprender de Lenin, dirá aqui Antônio Gramsci. Como sintetizar dialeticamente teoria e praxis?
de modo a chegar à conquista do poder por uma força emergente que visa a criação de uma nova civilização. O Lenin, critique-o ou elogie-o, ele conseguiu fazer uma revolução, embora ele não tivesse a capacidade ética para mantê-la, certo? Mas, nesse quesito de sintetizar a dialética entre teoria e prática, o Gramsci o elogia. Então, a lição de Lenin é importante não porque devemos repeti-la, dirá Gramsci. Não há ideia de repeti-la como tal. Mas porque nos indica a estratégia para penetrar em condições diversas a serem analisadas na cidadela, a fim de criar a sociedade socialista. Em vista dos fins, o Gramsci, claro, concorda com Lenin. Em termos de meios, aí não necessariamente. Bom, e aí se dirá, é precisamente aqui que se insere a teoria gramsciana da hegemonia. A sociedade se estrutura em classes, certo? Segundo ele. Da perspectiva classes no sentido marxista, tá? Não sociológico, um pouco diferente aí. Ora, para que uma classe possa se colocar como sujeito histórico, ou seja, você já sabe, né? O sujeito histórico é o motor que guia e plasma a sociedade inteira. Então, uma classe específica será o motor da história, o sujeito histórico. Para isso, deve distinguir-se e conquistar a autoconsciência crítica. Ou seja, deve configurar-se como força que, com base na própria ideologia, na própria organização e na própria superioridade moral e intelectual, possa configurar-se como classe dirigente, como aconteceu com o cristianismo, que acabou se tornando o motor da história no passado, mas que foi um vetor de manutenção, de transformação, antes, em manutenção cultural. Ora, uma classe torna-se dirigente quando, tendo forjado as energias e capacidades necessárias, e percebendo o seu direito de dirigir a sociedade inteira, obtém o consentimento das classes subalternas, fundando assim um bloco histórico, isto é, um sistema articulado e orgânico de alianças sociais ligadas por uma ideologia comum e por uma cultura comum. E aí o Gramsci vai dizer o seguinte, olha só, nunca existiu um Estado sem hegemonia. E melhor dizendo, em substância, a luta entre duas classes pelo domínio. Ou seja, a luta entre duas hegemonias. No final das contas, é a luta para ter hegemonia. Por tudo isso, devemos distinguir entre a classe dominante e a classe dirigente. Ora, é evidente aqui, né, a diferença. A supremacia de um grupo social manifesta-se de dois modos. Como domínio, classe dominante, e como direção intelectual e moral, classe dirigente. O comando entra em crise quando a classe dominante perde a capacidade de encontrar as soluções dos novos problemas. E ela a perde porque, nesse meio tempo, nasceu e se desenvolveu uma nova classe dirigente e hegemônica, que, todavia, ainda não é dominante, mas mas já tem o potencial de sê-lo, né? Porque, percebendo com prepotência seu direito de sê-lo, ela sim se tornará, e se for preciso, até com violência. Aí o Gramsci abre um precedente perigoso aqui, né? Ele está admitindo até que ela pode ser classe dominante ou se tornar como tal pela violência. Aliás, isso me lembra muito o Brasil em meados aí da ditadura militar, onde a classe dominante tendia para baixo, né? Que é a classe, o governo positivista dos militares, e a classe dirigente, que era a esquerda ressentida por conta do tido, né, golpe de 64, para alguns não é golpe, mas enfim, tendia para cima, né? Era um grupo emergente. Então, é muito curioso isso, porque a esquerda se fortaleceu num momento onde supostamente a direita estava em evidência. Isso acontece também atualmente, em 2020, com o governo Bolsonaro e com suas polêmicas. Fortalece-se por psicologia reversa, quem sabe, a esquerda. E muitos que estavam no armário hoje se dizem de esquerda e batem no peito com orgulho, dizendo, sou de esquerda. Tem gente até que vai votar no Boulos, cara. Justamente o Boulos que defende, ou se não defende, não criticou, né, a ditadura venezuelana, mas que faz todo o esforço para dizer que o Brasil é uma ditadura de direita. E se a gente olha para as condições da Venezuela em comparação com o Brasil, bom, são bem distintas, né? Não que eu queira defender nenhum nem outro. Faço crítica aí a ambos, mas principalmente ao da Venezuela. Então, acho muito estranho alguém querer defender pessoas desse tipo, né, desse estilo, que não vem mal nenhum, né, na ditadura cruel de Nicolás Maduro. Bom, mas eu estou dizendo isso porque há esse respaldo, né? O ressentimento ele fortalece muito determinados grupos que acabam se fomentando e se tornando beligerantes na sua disputa por hegemonia. Isso aconteceu, portanto, com a esquerda no período da ditadura militar. Uma classe dirigente, que eram os ditadores, e uma classe intelectual e moral, claro, ao seu próprio modo.
E aí continua o Reale aqui, mas deve-se ir além. A distinção entre domínio e hegemonia permite a Gramsci traçar outra distinção significativa entre sociedade política e sociedade civil. A sociedade política é dada pelo Estado, certo? E a gente pode entender a sociedade política no sentido também da classe dominante. Pelo poder como força, é a classe dominante. Ou seja, pela máquina jurídico-coercitiva já... E aí termina aqui. Aí depois. Já a sociedade civil é dada pela trama das relações que os homens estabelecem em instituições como sindicatos, partidos, a igreja, a imprensa, a escola e assim por diante, as instituições em geral, que podem representar essa diretividade intelectual. E daí a necessidade que Gramsci fala dos representantes ou dos intelectuais orgânicos dentro dessas instituições para espalhar a mensagem, o evangelho marxista, digamos assim, né? É exatamente nas instituições da sociedade civil que a classe que tende à hegemonia deve difundir, através de ações cotidianas, incessantes, os seus valores. Quer dizer, é necessário que um intelectual orgânico difunda dessas instituições os seus valores, suas crenças, seus ideais, criando assim a unidade moral e intelectual entre os diversos grupos sociais e criando o consenso em torno de uma cultura que se apresenta com os sinais da validade universal e com a força persuasiva da capacidade de resolver os problemas prementes da vida nacional. E criando consenso, o grupo social hegemônico cria a base do domínio. Entende? Porque agora ela está espalhada com um vento, né? O vento sopra onde quer, dirá o Evangelho. Ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Esse é o Espírito Santo. Gramsci tem por incumbência, digamos assim, imitar esse método do cristianismo que foi tão bem sucedido em se introjetar na cultura. Mas obviamente Gramsci não acha que isso aconteceu por uma força superior, ou seja, pela vontade de Deus, mas que isso aconteceu por um método, o qual ele supostamente tenta imitar aqui. Claro que algum especialista em Gramsci possa discordar desse ponto, mas me parece que ele existe. Não que tudo se reduza a isso, mas enfim. Desse modo, aí estou falando já nos termos de Verlaine, né, imanentização do escatom. Desse modo, a história não é mais concebida segundo o esquema clássico marxista, como a história do desenvolvimento das forças produtivas, e sim muito mais como a história densa de contrastes, de inter-relações, de crise de diversos tipos, da gênese e da expansão de princípios hegemônicos ou modelos culturais diferentes ou até antagônicos. Portanto, no desenvolvimento da história e a superestrutura que se torna fundamental, você tem então esse aspecto. Tem uma síntese que ele vai falar de hegemonia aqui, dá uma lida para a gente entender melhor o conceito. Teoria da hegemonia, olha só. Com esse conceito, o Gramsci ele denota a capacidade de direção, de diretividade, que graças à própria organização, à sua própria superioridade moral e intelectual, ou seja, os intelectuais orgânicos, uma classe que aspira ao poder fará valer com o fim de obter o consenso, o necessário consenso, né, dentro de uma sociedade, que fará com que ela se torne classe dominante. Então, é uma classe, ele vai falar aqui, e uma classe jamais poderá ser dirigente e depois dominante sem organizar-se. E não há organização sem intelectuais. Como diz o Lenin, não tem como fazer revolução se você não tiver os aristocratas do poder. Isso não vai acontecer espontaneamente como mágica. E aí o Gramsci se vale disso. É necessária organização, mas não há organização sem intelectuais. Ou seja, sem organizadores e dirigentes. Isto é, sem que o aspecto teórico da ligação teórica-prática, né, que é uma ligação, obviamente, uma dialética entre teoria e prática, que é a praxis, se distinga concretamente em um extrato de pessoas especializadas na elaboração conceitual e filosófica. Essas pessoas especializadas na elaboração conceitual e filosófica são os intelectuais orgânicos, os quais dão ao proletariado, que até então se pensava que o proletariado era o agente da história, né? Isso mudou bastante na escola de Frankfurt. Bom, mas enfim, principalmente em Marcuse. Mas aí ele dirá a consciência de sua própria missão histórica. Qual é a consciência do proletariado? Eles precisam saber disso para que se tornem agentes, porque a massa precisa de diretividade. E ao mesmo tempo, as armas que permitirão a ele conquistar as várias instituições da sociedade civil, imprensa, escola, sindicato, blá blá blá, etc, 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 eles têm essa intenção, né, de ganhar esses meios de comunicação para levar a sua mensagem. E aí ele fala poeticamente, até que a cidadela de comando caia em mãos socialistas. É ou não é uma guerra cultural? Ao que me parece, isso está bem evidente aqui. Bom, e aí ele vai falar aqui, o Reale agora, no tópico o intelectual orgânico e o partido como príncipe moderno. Príncipe moderno no sentido do Maquiavel. Né? O grupo social que pretende conquistar a cidadela, portanto,
né, na linguagem aí maquiavélica, deve, antes de mais nada, elaborar uma cultura própria. Olha só, porque aí tem que ter uma cultura para você expor isso ao mundo. Mais do que isso, é uma cosmovisão, né? Uma visão de mundo e um conjunto de ideias que ponham em condições de apresentar sua candidatura à direção da sociedade nacional. Então você tem uma sociedade que é formada por valores, e esses valores geralmente são heranças temporais, do passado, obviamente. E para você trazer novos valores, você tem que forjar uma cultura. É basicamente isso que ele está falando. Isso vai se introjetar nos cinemas, nos filmes, nas novelas, enfim, na grande imprensa, vai se manifestar nas escolas, vai se manifestar nas instituições em geral, nas ONGs, enfim, toda a sociedade, né? Todo o aparato da superestrutura que supostamente fora influenciada pela estrutura. Agora, o que está ocorrendo é que a ideologia marxista está como uma candidata, né? Por que só deixar o positivismo, o cristianismo lá lutando um contra o outro? O comunismo ou o marxismo vai se candidatar também, né, para essa disputa cultural, digamos assim. E aí ele continua. Aí estão precisamente as raízes das duas grandes questões enfrentadas por Gramsci, a função dos intelectuais e a natureza do partido. Olha só. E isso pelo fato de que a massa não se distingue e não se torna independente sem se organizar. Como a gente já viu, é necessário a diretividade. E a conscientização também. E não há organização sem intelectuais. Por isso que o Gramsci talvez invejasse, né, as igrejas, porque a igreja cristã é basicamente exatamente isso, né? É o costume, é a tradição, é o recordar-se e principalmente a simbologia que se repete, como a Santa Ceia, né, nos evangelhos. Isso tem uma força, um poder que o Gramsci deve ter ficado pasmo quando ele viu isso como um método, embora, claro, que a gente não reduz isso a método de forma alguma. Mas quando ele viu isso, né, numa perspectiva do tipo, nossa, esses caras se introduziram no seio da cultura humana de uma maneira poderosa, e como desbancar isso, como se tornar um concorrente disso? A humanização do Escatom. É preciso organizar-se, dirá ele. E não há organização sem intelectuais, e isto é, sem organizadores dirigentes, ou seja, sem que o aspecto teórico do nexo teórico-prático se distinga concretamente em uma camada de pessoas especializadas, com elaboração conceitual e filosófica, né? Porque o intelectual vai ter aquele ar de superioridade, de autoridade, que acaba por ser necessário, né, para a educação ou a pedagogia dos variados grupos. Os intelectuais são necessários para a construção do socialismo, dirá ele. Eles são os representantes da ciência e da técnica que dão ao proletariado a consciência de sua missão histórica. Desse modo, o intelectual não é mais o desinteressado pesquisador da verdade. Ele configura-se como agente do partido, né? Ele é um ideólogo também. E deve transformar-se, escreve Gramsci, em político, em dirigente orgânico de partido. Então, o que se vê aqui, nas palavras do Gramsci, é que as relações políticas elas são relações de poder. Por isso que nunca vai haver aqui uma suposta imparcialidade desinteressada, né, nesses candidatos aí que brigam entre si em termos de guerra cultural. O que não implica deixar de reconhecer dados da realidade, claro. Mas que, no fundo, sempre haverá, né, essa disputa que não tem nada de desinteressada. Em termos de narrativa, tá, na sociedade. Então a política envolve necessariamente essas coisas, é bem complexo, né? Bom, o intelectual, dirá Gramsci, é um funcionário, um persuasor permanente, um agente da classe dominante. Que nesse caso, para tentar tornar uma classe dominante, haverá necessidade então de ter agentes marxistas, né? Mas enquanto os intelectuais italianos da Renascença em diante não souberam unificar culturalmente a sociedade, e como Croce e Gentili pretenderam representar a alta cultura, bom, só que aí tem um porém, porque o intelectual marxista é, ao contrário, um intelectual orgânico. E o que significa isso? Bom, toda relação hegemônica é necessariamente uma relação pedagógica. Então há um link entre esta cultura, ou alta cultura, nas diversas culturas em geral da nossa sociedade, em vista de trazer também esse elemento pedagógico, né? Trazer o complexo a uma linguagem mais adequada para os variados grupos. E o próprio partido, interpretando os interesses e as aspirações dos seus membros e oferecendo-lhes todas as satisfações que encontravam antes em uma multiplicidade de organizações, tende a situar-se como um intelectual orgânico por excelência. E aí o Partido Comunista representa a totalidade, segundo o Gramsci, claro, dos interesses e das aspirações da classe trabalhadora.
e a encarnação da vontade coletiva, revolucionária, jacobina, combina bem, né? É, portanto, o príncipe moderno e, bom, enfim. O Gramsci parece ter uma visão muito inocente do marxismo, talvez por conta da exacerbação do fascismo em sua época, ao ponto de ser preso por conta do fascismo. Quando, na verdade, o próprio marxismo acaba se tornando um tipo de fascismo na figura de Stalin, né? O que não deixa de ser bem irônico, né? Se comparado a esse espírito tão supostamente inocente de Gramsci. Não estou dizendo que Gramsci é inocente porque ele se dizia humanista e porque ele foi vítima, né, de um grande monstro político, outro, assim como o comunismo, que é o fascismo. Mas as boas intenções dele acarretaram muitos problemas para a sociedade em termos de guerra cultural, né? Parece que as pessoas estão muito presas a isso, principalmente hoje em dia. Bom, basicamente é isso que eu tinha a dizer. Essa série termina por aqui e depois a gente vai falar sobre a extrema-direita. Lembrando que não dou nenhum respaldo para essas ideias de Gramsci, se você não entendeu isso, já estou deixando claro para você.